Olá, pessoal. Muito bom. Estou hoje aqui, olha, não estou assíncrona, né? Não estamos juntinhos, mas as possibilidades aqui da gente poder conversar e através da gravação também é importante, né? Então, sintam-se abraçados, acolhidos nesse estudo, o estudo da Gênese, que nós estamos falando dos milagres de Jesus, né? E nós estamos hoje falando da tentação de Jesus. E esse milagre é um milagre interessante, porque a palavra tentação ligada a Jesus, que é o Espírito puro, é algo assim que combina muito, né? Algumas atitudes, como Jesus, os vendilhões do templo, quebrando cadeira, virando mesa, algumas questões que são trazidas nas escrituras, mas que a gente faz a gente parar para pensar. Jesus, o representante principal da lei de amor, justiça e caridade, tendo atitudes muito ainda de espírito imperfeito, né. Então vamos ver aqui o que foi realmente essa simbologia da tentação de Jesus que Kardec vem trazer aqui para a gente repensar, né, refletir. E aí ele diz ali: Jesus, transportado pelo diabo para o cimo do templo, depois sobre uma montanha, e tentado por ele, é uma daquelas parábolas que eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos reais, né. Então a gente tem aqui uma notinha, a explicação que se segue foi retirada textualmente de um ensino dado a esse respeito por um espírito. Então, naturalmente, Kardec deve ter tirado isso lá, deve estar nos apanhados também da Revista Espírita, né. Jesus não foi arrebatado, apenas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falir e que ela deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, às quais a fraqueza da sua natureza a leva a ceder. A tentação de Jesus é, portanto, uma figura e seria preciso ser cego para interpretá-la ao pé da letra. Como pretendias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha sido submetido por algum tempo, por menor que ele fosse, às sugestões do demônio? O demônio, o daimon, né, o espírito, aquela figura que é antagônica, né, trazida ali como um simbolismo de antagonismo a Deus, na medição de forças, né, o símbolo do mal. E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por um tempo, o que levaria a supor que Jesus ainda seria submetido ao seu poder. Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus sobre a montanha nem no cimo do templo. Certamente, um fato dessa natureza teria se espalhado por todos os povos. A tentação, portanto, não foi um ato material e físico. Quanto ao ato moral, vós podeis admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder: adora-me e eu te darei todos os reinos da terra? O demônio, então, teria desconhecido quem era aquele a quem ele fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta era uma insensatez, uma vez que sabia muito bem que seria repelido por aquele que viera destruir seu domínio sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, porque é uma delas, assim como a do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens, se não resistem a essa voz íntima que lhes grita sem cessar. Tu podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes progredir, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o modo de o evitar, dizendo as mais inspirações: retira-te, Satanás. Ou, em outras palavras, para trás tentação. Então, esse exercício, né, que Jesus vem mostrar é do orar e vigiar, né, a vigilância como um fator importante, porque
é muito simples, é muito rápido, é muito fácil a gente se desequilibrar, né? A gente demora um tempão para se equilibrar, mas para a gente se desequilibrar é muito simples. E é só a gente ver uma série de questões do dia a dia, assim, a cada momento do dia, que se a gente fizer a nossa reflexão, como o Agostinho falava, né, sugeriu no final do dia, hoje eu já pego o meu dia aqui com várias experiências em que eu me coloquei numa posição de cobrar da sociedade uma postura honesta e justa e boa, e ao mesmo tempo me vi em situações onde eu não tive essa postura, né, onde eu também cometi erros. Então, é esse olhar da gente estar ali ao tempo todo, tendo a noção das questões, né, tendo o caminho a seguir, mas ao mesmo tempo a gente vai cair. Então, a gente está bem, a gente está aqui conversando e tal, em harmonia. Daqui a pouco vem alguém, começa a trazer uma notícia de jornal, começa a reclamar de alguma coisa que não deu certo, e começa uma a reclamar daquilo, que o mundo não tem mais jeito, que está tudo ruim, está tudo errado, situações do cotidiano que são desafios. E a gente ainda tem dificuldade de enxergar o desafio como um aprendizado, né? Então, quando há um conflito, a gente tem essa dificuldade, nossa, mas o que a gente pode fazer com isso, né, que está acontecendo? O que a gente pode aprender com isso? Como é que a gente pode fazer diferente para que isso não aconteça e não gere sofrimento? Não, a gente só pensa, na maioria das vezes, que isso é, de fato, uma coisa que não tem fim, que parece que o mundo está pior, cada vez pior. Então, é o ponto de vista, né? E o ponto de vista, ele está justamente no que Jesus já fala do ponto de vista da vida futura. Quando se tem exatamente essa condição terrena, apenas que tudo se encerra aqui, existe realmente o lado do bem e do mal, é a luta do bem contra o mal. Mas quando a gente vê essa possibilidade da justiça divina transcendendo a matéria, se renovando a cada encarnação, a gente vê que aquele que hoje comete o mal, amanhã vai cometer o bem, porque esse é o destino de todos nós, né? Então, sai para lá, afasta-te, né? Afasta-te de tentação, é uma forma da gente ter essa vigilância. E aí, quais os recursos que a gente pode usar para esse pensamento? Uma prece, às vezes a prece a gente não consegue se concentrar para fazer a prece, então a gente vai buscar fazer uma leitura, e higieniza mesmo, gente. A leitura e a prece, ela higieniza, né, a nossa mente, pelo menos por aqueles momentos. E a gente vai ouvir uma música para serenar, a gente vai evitar ver, às vezes, até eu estou num dia assim que eu tá meio pesado o negócio, às vezes aparece um filme para ver, e o filme é um filme ruim também, que tem ali uma série de questões. É interessante o filme, mas é um filme que vai trazer ali situações que vão trazer também estímulo a pensamentos ruins. Então, para quê? Não vou ver, hoje eu não vou ver. Vamos ver outra coisa mais leve, né? Então, assim, é esse minuto a minuto, né, que a gente vai, e a gente às vezes não percebe como a gente, que reclama tanto de ambientes tóxicos, com as nossas falas, nossas reclamações, a gente também transforma um ambiente tóxico, porque a gente fala mal do outro, porque a gente reclama do outro, porque a gente... Então, a gente está... a gente precisa aprender a silenciar, né, um pouco mais. As outras duas parábolas que lembrei mostram que ainda pode esperar aquele que, muito fraco para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado, né? O filho pródigo, ele tem os recursos, ele usa esses recursos de forma egoísta, de forma materialista mesmo, é o aqui e o agora, sem medir as consequências. A felicidade está nas questões do agora, né? Não está nas suas questões morais, ela está exclusivamente no aproveitar a vida, no sentido literal mesmo, né? Então, isso chega um momento que aquilo tudo se esgota, e é o que a gente vê, a falta de sentido da vida. Então, nós temos tudo material, tem tudo, mas há um sentido, uma falta de sentido, um vazio existencial muito grande, né? O que eu faço aqui, qual o sentido da vida? Se todos os problemas meus já estão resolvidos, né? Se eu tenho pessoas para resolver os meus problemas, se eu não tenho essa iniciativa, e isso, gente, a gente tem visto ser refletido nas gerações atuais,
onde nós já temos, por natureza, a própria questão tecnológica, ela já consome, assim, ela, na verdade, ela diminui muito alguns processos, né? Ela até elimina alguns processos de leitura, por exemplo, as crianças pararam de ler livros, né? Porque é tudo mais fácil você mastigar através de vídeos, enfim. Até para a gente mesmo, né? Então você tem que criar o hábito de conversar, porque você tem o celular. Então vai chegar um momento que a gente vai se cansar, a gente vai adoecer por isso, a gente vai ter que se tratar e vai ter que rever essas questões, porque a gente não sabe usar, né? Com discernimento. Então, quando o filho pródigo ele abusa disso tudo e ele percebe que fez tudo, gastou tudo, não sobrou nada e ele era muito mais feliz quando ele tinha ali perto o equilíbrio. Então, muitas vezes, quando as famílias têm alguma dificuldade de oferecer aos filhos o processo do aprendizado, do protagonismo, quando você dá tudo pronto, tudo resolvido, a gente tem visto, né, filhos com idades muito avançadas, ainda vivendo com seus pais. Tem vários motivos, né, gente? Vários motivos. Mas alguns com dificuldade de gerenciar suas próprias vidas, né? Então, assim, demora um pouco mais a independência, demora mais a ter iniciativa, porque sempre vai ter aquela questão lá que vai solucionar, que vai resolver. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né, enquanto sociedade também, para promover é, essa autonomia, né, e os processos que tem da sociedade, que muitas vezes escravizam mesmo, tudo automático, tudo muito pronto, né, isso também vai, de alguma forma, diminuindo esse processo. Então, a gente precisa rever muita coisa, né, em termos de sociedade. E aí ele diz, mostram a miséria do pai, de família, do pai de família, a misericórdia, né? Porque ele vai ali, ele recebe o filho de volta, porque ele entende que ele experimentou algo, soube analisar as consequências e agora ele pede perdão para recomeçar. Então, é nesse processo que a gente está, da própria reencarnação, quando a gente chega e avalia as questões que a gente poderia fazer de diferente, a gente faz um planejamento, escolhe provas e aceita ali um processo de expiação dentro, né, o gênero de provas dentro daquela experiência para a gente poder ajustar, né? Ela vos mostra o culpado, o cismático, um homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, porque ele pratica as virtudes ensinadas pela lei de amor. Pesai bem os ensinamentos dados nos evangelhos. Sabeis distinguir o que está no sentido próprio e no sentido figurado. E os erros que vos cegam durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, para dar luz à resplandecente luz da verdade. Aí está aí João Evangelista, o Espírito, né, que orientou essa mensagem, que é dada em Bordeaux, 1862. Então, é um olhar para que, ao longo do tempo, a gente vai estudando, né, essas linguagens figuradas que vão ajustando a lógica, para que a mensagem possa fazer sentido, né? Então, é um dos exemplos aí, que é o raciocínio já, de que a gente entender que Jesus, isso não seria compatível com Jesus, mas que Jesus não perdia nenhum momento de mensagem útil, porque a vinda de Jesus era exclusivamente missionária. Então, ele não perdia nenhum minuto de trabalho, de oportunidade de deixar uma mensagem, né? De passar uma mensagem. Então, com certeza, qualquer coisa que ele tivesse falado como Espírito perfeito teria também uma lógica perfeita, né? Agora a gente vai avançar aqui para os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Que existem aí algumas controvérsias, né? Algumas questões que as pessoas às vezes vão questionando e tal, mas também que são bem interessantes. Então, a gente avança aqui no sentido desses prodígios. Aí Kardec vem trazendo assim: ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta pelas trevas. Vamos pensar aqui já. Existem os fenômenos da natureza,
né? Então, sobre esses fenômenos da natureza, será que existiria alguma força sobrenatural capaz de abrir o céu, fechar o céu? É algo para a gente pensar. A um só tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fendaram, se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Aí Mateus, no capítulo 27, 45 e 51 a 53. É assim, um evento, né, gente? Um evento, um fenômeno, muitos fenômenos acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? E aí, Kardec já vem questionando aqui, que parece um filme da Netflix isso, né? Com tantas coisas acontecendo, tantos efeitos, esses mortos, né? Hoje a gente tem filmes de terror que mostra lá os mortos saindo das tumbas, né? Aquela coisa toda, os zumbis, aquela... E aí esse sono da morte, quer dizer, a pessoa já morreu e está ali em capacidade de ressuscitar, e todo o fenômeno físico da Terra, do tempo, do céu, das pedras, dos elementos, né? A terra que treme, enfim. É estranho que semelhantes prodígios, ocorrendo no mesmo momento em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, visto que nenhum historiador faz menção a eles. Então, isso seria ali uma analogia para justamente esse momento em que Jesus é crucificado e que é extremamente impactante na história, né? Tanto é que até hoje um dos maiores símbolos quando se fala de Jesus é o crucifixo. O crucifixo é um símbolo que atravessa séculos para representar Jesus. Nós temos aí nas crenças, principalmente católicas, né, Jesus na cruz, o Jesus sofrido, aquele Jesus. Hoje, a doutrina espírita traz um Jesus diferente, fora da cruz, né? O Jesus é espírito fora da cruz. Então, a cruz não tem, para a doutrina espírita, a mesma significação, o mesmo valor, né, significado que tem para a Igreja Católica, por exemplo. Então, nós vemos Jesus como espírito, não necessariamente essa figura que foi marcada pela cruz. O valor, o peso de Jesus, o peso moral, o peso significativo. Nosso cachorro está que está hoje, hein, gente? O peso que Jesus tem do sofrimento, da salvação, que Jesus salvou todos, né? Aquela coisa toda. Esse peso está registrado nesse símbolo da cruz, né? Então, narrar todo esse cenário para o momento da morte de Jesus talvez seja uma forma de valorizar esse momento também, né? De dar a esse momento, olha, qual o sentimento que a gente tem de ver as coisas todas reviradas, de ver tudo, porque é uma dor muito grande, principalmente para aqueles que seguiam Jesus, né? O que Jesus simbolizava, Jesus partir daquela forma, sofrendo ali as questões físicas mesmo, né? As torturas, enfim, até a sua morte, é algo tão impactante que talvez precisasse ter esse cenário, né? É como se cada movimento narrado aqui, o Mateus, fosse o nosso coração, como se a gente estivesse sentindo essa dor, né? Ali, junto com Jesus, sofrendo junto com ele, para descrever tamanha dor que a gente compartilha nesse momento da partida de Jesus. Então, ele vai dizer ali que é muito estranho, por quê? Porque não existem registros históricos de que tenha acontecido esses fenômenos, esses prodígios, nesse dia da crucificação de Jesus, né? Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de uma perfeita limpidez, tenham podido passar desapercebidos. Poderia acontecer? Poderia, um terremoto, né? Um eclipse, o tempo. Eu já passei por uma situação dessa aqui no Rio de Janeiro, em que
fechou o tempo, nós estávamos numa cidade, que é uma cidade chamada Paquetá. Você pega a barca, e é uma ilha, na verdade, né? Uma ilha, uma cidade-ilha. E lá não tem carro, você só anda de bicicleta e tal. E você só consegue chegar lá de barco, ou helicóptero. E eu lembro que o tempo fechou de um jeito, era tipo assim, 1 hora da tarde. O tempo fechou de um jeito, as nuvens negras, que parecia que era noite. E realmente parecia que eram 6 horas da noite, um negócio muito bizarro, assim. E aí depois choveu, caiu aquele temporal, a gente conseguiu sair de barco antes do temporal cair, né? Mas enfim, pode acontecer, de fato, algum fenômeno como esse, né? E ser por esse tempo aí de 3 horas. Mas tudo isso combinado ao mesmo tempo, e aí, não sendo ainda compatível com a região, né? Com o clima da região, enfim. A duração dessa obscuridade foi mais ou menos o que ele cita aqui, a de um eclipse do Sol. Mas esses eclipses só ocorrem na lua nova. E a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, 14 do mês de Nissan, dia de Páscoa dos judeus. Então, são pontos, né, para a gente raciocinar aqui o que seria, porque se isso não ocorreria no trâmite normal, nas condições normais daquela época, seria algo sobrenatural. Porque o natural é que acontecesse o eclipse na lua nova. Se aconteceu na lua cheia, então é algo sobrenatural, né? O obscurecimento do Sol também pode ter sido provocado pelas manchas que existem na sua superfície. Em semelhante caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, mas nunca a ponto de produzir obscuridade e as trevas. Às vezes até a nuvem mesmo, né, encobre o Sol. Supondo-se que um fenômeno nesse tipo tenha acontecido naquela época, ele teria tido uma causa perfeitamente natural. Aí ele bota aqui, na superfície do Sol, há constantemente manchas fixas que acompanham o seu movimento de rotação e que serviram para se determinar a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, extensão e intensidade, e é então que ocorre uma diminuição da luz e do calor emitidos pelo Sol. Hoje eu já nem sei, gente. O Sol que a gente está, essa questão climática aí, eu acho que nem sei como é que está esse efeito aí, depois vale a pena de pesquisar, né? Esse aumento no número de manchas pode coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o aparecimento periódico. A duração do obscurecimento varia muito, por vezes não dura mais do que 2 ou 3 horas. Mas em 535, houve um que durou 14 meses. Interessante, né? Aí depois ele cita aqui em 1908, o astrônomo americano George Halley descobriu que as manchas solares estão associadas à presença de fortes campos magnéticos. Uma mancha solar típica apresenta um campo magnético de 200.000 gauss, unidade de sistema, centímetro gama segundo, de medidas de indução magnética. Só para termos uma ideia dessa magnitude, o campo magnético da Terra tem uma intensidade de 1 gauss. Conforme sabemos hoje, as manchas solares tendem a ocorrer aos pares, e cada mancha do par tem um campo magnético que aponta na direção oposta uma da outra. Um em direção ao interior e o outro para o exterior do Sol. O ciclo das manchas solares, no qual o número de manchas diminui, aumenta e após diminui novamente durante aproximadamente 11 anos. A direção do campo magnético da mancha solar predominante em cada hemisfério se inverte a cada ciclo. Assim, o ciclo solar total, incluindo a polaridade do campo magnético, leva aproximadamente 22 anos. Embora o fenômeno ciclo solar ainda não esteja totalmente compreendido, ele parece resultar da interação do campo magnético do Sol com a zona de convecção das camadas mais externas da estrela. Essa interação é ainda afetada pela sua rotação, que não é a mesma em todas as latitudes. O Sol perfaz uma rotação completa a cada 27 dias, próximo ao Equador, e a cada 31 dias na proximidade dos polos. Eu achei interessante, assim, porque Kardec trouxe essas questões, né? Porque era importante desmistificar e trazer a justificativa. Não basta dizer simplesmente, né? Isso é impossível. Kardec ajuda
traz ali elementos para que a gente possa raciocinar. Então, olha só, eu não estou trazendo essa ideia, esse pensamento do nada. Eu tenho uma referência. A referência é essa aqui. Olha só, tem todas essas informações que a gente tem da ciência que já explica essas possibilidades e que vão ajudando a gente a entender que é um processo natural e não sobrenatural. Então, aprender a justificar e argumentar é importante, algo que nos falta hoje, o exercício, não é que a gente não tenha capacidade de fazer. Tem eu acho que a preguiça, né, da gente fazer esse exercício de estar sempre, de alguma forma, fazendo, justificando, argumentando, né. Eu faço muito esse exercício com os jovens lá na mocidade. Eles gostam muito de estudar essa parte, principalmente. A gente está estudando, categoria dos mundos habitados. E aí a gente, na medida que eles dizem: "Não, não concordo com isso. Ah, eu não acho que tem vida em outros mundos". Ah, então se argumente. E por que você acha isso? Vamos pensar, vamos raciocinar junto aqui, vamos tentar chegar a uma conclusão, né, e aí cada um vai chegar à sua conclusão. Então a gente vai ali: "Não, espera aí, vamos pegar aqui, as informações que podem ajudar a gente a entender esse processo", porque aí a gente diz: "Nossa", porque a gente começa a pensar pela gente, né. Talvez esteja nos faltando no momento atual a gente pensar por nós mesmos. Não quer dizer que a gente não possa se inspirar. Você vê, Kardec trouxe ali informações de pessoas que pesquisaram, cientistas. Mas o raciocínio com a ferramenta que ele usou é dele, né, então assim, o convite para que a gente raciocine. E hoje em dia o que a gente faz é pegar, pensar, olha, eu penso, o que eu penso sobre isso? Eu penso o que o outro pensa, o que o outro disse, o que o outro falou, né, ainda mais que a gente tem essa questão de vídeos, recortes, a gente escuta muitos recortes, né, e a gente acha bonito o que a pessoa fala, e aí, mas a gente repete, né, o que ela falou, mas a gente nem sempre está entendendo de onde vem, o que que vem, qual é a origem disso, qual é a fonte disso. A gente, isso dá muito trabalho, na verdade, né. Mas Kardec está mostrando assim: "Ó, existe um caminho aí, um caminho não é do nada, não é da minha cabeça, existe uma lógica aqui", né. Porque muita gente acha até meio chata essa parte aí, quando você tem falando de detalhes técnicos. "Para que Kardec está trazendo isso, gente? A gente quer falar de amor, de paz e amor, de, né, de Jesus", mas é porque é isso, a gente precisa, amar e se instruir, né. Então a gente precisa também, que a questão do sentimento, ele seja um bom sentimento, a partir do momento que a gente também trabalha um raciocínio lógico das coisas, né. Não é uma coisa que precisa competir uma com a outra, mas uma coisa que se completa. Então ele diz: "Quanto aos mortos ressuscitados, é possível que algumas pessoas tenham tido visões ou visto aparições, o que não é excepcional". Está vendo espírito, né, saindo lá, os espíritos que circundam lá as catacumbas, né. Mas como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que os indivíduos que apareciam haviam saído dos sepulcros, né. Aí mais um. Comovidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, associaram essa morte com alguns fatos isolados, aos quais não teriam dado nenhuma atenção em outras ocasiões. Quer dizer, esses fenômenos poderiam acontecer, já terem até acontecido, mas eles juntaram. E aí, gente, é um negócio que é interessante, porque às vezes na nossa vida acontecem coisas, a vida de certo manda sinais, né? Porque são intuições, são questões que são às vezes apontadas para nós, né, caminhos e tudo. Mas a gente às vezes começa a associar algumas coisas. Ah, eu vi um passarinho passar, voar ali na coisa, aí ele pousou não sei aonde, aí alguém assoviou aqui, e aí a gente começa a fazer uma história, né, para justificar alguma coisa que aconteceu com a gente. Uma coisa de ruim, uma coisa que não deu certo, uma coisa que deu certo. E a gente começa a fantasiar mesmo, né, tentando descobrir aquela explicação. Ao mesmo tempo, existe realmente a possibilidade de você estar
de alguma forma, algo acontecendo no contato do mundo espiritual conosco, que a gente sente, né, um apoio, uma inspiração, alguma coisa, e que de fato aconteceu, e coisas que não aconteceram. Então, é quando a gente vai para esse lado da fantasia para justificar medo, justificar uma série de questões, são as crendices, né? E que a gente precisa desassociar. Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, ai, deve ter algum espírito aqui em cima. Estou com dor nas costas, tem um espírito sentado nas minhas costas, porque eu vi em um livro que tem um espírito que sentado nas costas, que eu vi um filme. Então, a gente vai associando, né? A gente até essa semana estava estudando lá na Casa Espírita, estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da lei de causa e efeito, como muitas vezes ela se torna a lei de tal-leão. Então, a gente vai dizer a pessoa, a mulher que não tem filhos, é porque ela abortou em muitas encarnações, e agora ela não consegue engravidar. Quem vai saber, gente? A gente não sabe. Porque uma história, duas histórias que se manifestaram dessa forma, a gente acha que todo mundo é isso. Então, o que é mais importante? A gente entendeu que é lei de causa e efeito. Quer dizer, todo efeito tem uma causa. Tudo que a gente faz tem consequência. E no presente é o que a gente tem para trabalhar. É o nosso presente, né? Para a gente produzir o nosso futuro. Então, a gente se desapegar um pouco dessas alegorias que, de certa forma, às vezes refrigeram a gente, dão um certo conforto, né? Para nós pensar na fantasia, mas que nos limita, muitas vezes, a fazer as nossas escolhas mais assertivas, né? Comovidos com essa morte de Jesus, então ele fala ali, né, justamente essa questão que poderia ter passado desapercebido de outras vezes, mas como foi aquele momento da comoção de Jesus, tudo era um sinal, tudo era alguma coisa que estava ali para dizer que era a morte de Jesus, né? Como, o Papa morreu, no dia que o Papa morreu apareceu uma nuvem em forma de Jesus no céu, né? Alguém, sei lá, a santa chorou, essas coisas, né? Bastou talvez um pedaço de rocha que se tenha desprendido naquele momento para que as pessoas predispostas ao maravilhoso tenham visto ali um prodígio e que, exagerando o fato, tenham dito que as pedras se haviam rachado. Jesus é grande pelas suas obras e não pelas suas cenas fantásticas, das quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou dever cercá-lo, né? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem, essa necessidade do desprendimento. E na outra semana a gente vai ver a aparição de Jesus após a sua morte, que também é outra resenha importante, né? Mas como é bom a gente poder, de alguma forma, a gente se desprender. Eu lembro, só para a gente encerrar, de uma história, de um livro, que eu acho que é Contos de Bezerra de Menezes, eu não lembro, eu vou achar esse livro, para ver onde é que foi, porque já tem tanto tempo que eu li, são várias historinhas. E essa história era uma família, um casal já, pessoas de meia idade, e que moravam numa casa, né, tinha um terreno e tal, e um dia apareceu nesse quintal um sapo todo costurado. Não sei nem se eu já contei essa história, não tem tanto tempo. O sapo todo costurado. A pessoa, uma moça que trabalhava na casa, falava: ih, fulano, isso aí fizeram um trabalho para roubar o seu marido. E o marido falou assim: gente, mas eu estou assalariado, já tenho idade, quem vai querer me roubar, né? Tem nem perfil para isso, enfim. Mas roubaram o marido: olha, se for um trabalho, se a senhora quiser, eu conheço um lugar que desfaz esse trabalho. Aí ela, não, eles tinham ali uma noção, tinham uma noção, algumas noções espíritas, mas, por via das dúvidas, né, vai que realmente fizeram um trabalho. Aí, é aquela questão que quando a gente conhece a doutrina espírita, estuda a doutrina espírita, mas se vê vacilante em algumas coisas, né? E aí eles, tudo bem, quer levar, leva lá o sapo e tal. E ela levou o sapo. Depois, quando ela volta, ela diz: olha, foi um trabalho muito bem feito, muito difícil de desfazer, deu trabalho, mas a gente conseguiu. E passou um dia, 2 dias, o vizinho do lado, que era biólogo, pergunta para eles, encontra com eles e pergunta para eles:
se eles tinham visto um sapo suturado, porque ele era biólogo e tinha o cachorro tinha mordido o sapo, rasgado o sapo, né, machucado, e ele tinha suturado o sapo, e estava procurando o sapo suturado. Então, a gente é isso, né? São as questões que muitas vezes a gente fantasia, porque por trás disso existem inseguranças, né? Existem questões que a gente precisa cuidar e a gente associa, né? Associa fantasia e tal, para poder justificar, de alguma forma, aquilo que a gente está sentindo e pensando, né? Mas o maravilhoso não existe, então a gente vai ter que, em algum momento, sentar de frente a frente com a realidade, com o que é verdade, com a verdade, né? Então é isso, gente. Deixo um beijo para vocês. A gente vai para as vibrações e até a próxima.